Olá, muito boa noite. Agora são 7h11. Hoje é dia 7 de outubro de 2019, o ano 1 da triste era Bolsonaro. Bom, vamos falar hoje sobre o ministro do Turismo, que foi lá na Argentina, envergonhou o Brasil, porque o ministro que se reúne com outro ministro da mesma área, o ministro do Turismo. Eles estão discutindo lá formas de atrair turistas para os dois países, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Mas ele se dedica uma parte do encontro a ter que se explicar por que ele hoje está indiciado. Por que nós temos um ministro podre, ou um ministro da laranja podre. Não é a laranja que é podre. Podre é o ministro, mas que tinha as laranjas lá do PSL. E olha que vergonha, mas que vergonha. Ele está lá reunido com o colega dele, o argentino, que é também de um governo de direita, lá do Macri. Alguém gravou no celular, divulgou, vamos saber quem é que quis fazer isso, né? Foi lá e divulgou só essa parte dele se explicando, dizendo, olha, não vou deixar o cargo, o inquérito da Polícia Federal tem 6.000 páginas, ele dá a versão dele lá, daqui a pouco nós vamos ouvir esta versão, mas é uma vergonha, né? Eu acho que nós estamos sendo governados aí por uma administração que tem um presidente que se dedica, em grande parte do tempo dele, se dedica a tentar impedir a investigação do filho, porque o filho se sabe que também é envolvido com desvio de dinheiro de funcionário público, de servidor, funcionário de confiança da Assembleia Legislativa. É a mesma coisa que fez aquele Álvaro Antônio, lá, esse ministro do Turismo. Tem o dinheiro público é usado, no caso do Flávio, para pagar assessores, pelo que tudo indica, esse dinheiro era desviado por um homem de confiança dele, cobrava dos funcionários, era um desvio de dinheiro público, e depositava na conta do chefe. Agora, os laranjas do PSL, é a mesma coisa, é dinheiro público, dinheiro dos impostos, que tem lá um fundo eleitoral, ele foi repassado para o PSL lá de Minas Gerais, 30% desse dinheiro tinha que ir para candidaturas laranjas, na verdade, tinha que ir para candidatura de mulheres. Mas o que eles fizeram lá? Escreveram ou deram legenda para mulheres que não tinham nenhuma chance de se eleger, que não estavam fazendo campanha de verdade, só estavam emprestando o nome para receber os recursos e repassar a maior parte desses recursos para o presidente do partido ou para pessoas ligadas a ele. Então, é corrupção, entendeu? Ele está indiciado lá, o Marcelo Álvaro Antônio, por falsidade ideológica, por apropriação indébita, mas é um esquema corrupto. Você tira o dinheiro público e bota no bolso desse pessoal bolsonarista aí. E a mesma coisa era o esquema do Flávio. Então, olha que governo miliciano, que governo sem vergonha, né? Muita gente dizia lá atrás, eu admito que muita gente que votou no Bolsonaro, ele até acreditava, falava, não, ele é de fora da política, então não vai fazer os mesmos esquemas, não tem esquema, então ele vai combater a corrupção. E nós já dizíamos aqui no ano passado, não vai, não vai. O Jair Bolsonaro é baixo clero, ele estava no Congresso esse tempo todo para fazer negócio, o baixo clero faz isso o tempo todo, está lá para fazer negócios. Aí depois foram surgindo as evidências que as pessoas que queriam votar no Bolsonaro ignoraram, porque queriam votar, porque tinha um sentimento antipetista muito forte, grande parte, fruto da manipulação da imprensa, e aí queria votar no Bolsonaro. Votou no quê? Votou nesse governo aí. Hoje vai o ministro do Turismo, vamos ver aquele comentário, o comentário dele lá, ele tendo que se explicar, uma vergonha, né? Ele está tendo que se explicar lá na Argentina.
algo muito vergonhoso. Vou localizar aqui a matéria para vocês, e aí nós vamos ver esta matéria aqui, olha. Ministro, vou compartilhar a tela com vocês, aí vocês vão ver essa matéria, vão ver com os próprios olhos, ouvir ali o que é que ele disse na reunião com o ministro da Argentina. Estou esperando carregar aqui, nós vamos ver, fazer esse compartilhamento, tá? Vamos fazer o compartilhamento aqui. Vergonhoso, né? Eu acho uma vergonha. Vamos ver se eu consigo carregar aqui. Está carregando a página. Tá? Aqui. Consegue aqui. Mas, enquanto isso, vamos aqui, vamos ver, enquanto carrega, vamos comentar aqui, vamos ver aqui os comentários aqui das pessoas que já estão aqui nesta transmissão. Tá? Tá aqui, olha, vamos lá. Vamos fazer essa transmissão aqui. Estamos aqui com a Bia, não, a Bia Traídes já está ali. Estamos com a Veriterra, boa noite, Joaquim. A Bia Atreides, é isso? Atreides, boa noite, DCM. Ricardo da Silva, fala, monstrão, fala, meu amigo Ricardo da Silva. Ângela Rocha, boa noite, Joaquim. O José Cláudio da Silva Soares, boa noite. O Alessandro Guris, boa noite, Joaquim. Ele que fala de Jacarezinho, Rio de Janeiro, está presente. Marcelo Hamilton, também presente. Sônia Kemp, oba, fui avisada no celular, que maravilha. A Neuza Savani, nossa moderadora, também presente. Boa noite, Joaquim, comunidade DCM. Maria José Amei Scalfone, boa noite, Joaquim. Marcelo Hamilton, fala de Fortaleza, Ceará. O Baldo Vitorino Filho, boa noite, Joaquim. Ana Santos, boa noite. Ana Santos também, ela fala do Rio de Janeiro. Márcia Mello, boa noite. Francisco Alves Pereira, ele que fala de Assaré, no Ceará. Lavínia Martins, boa noite, Joaquim. A Lavínia fala de Maceió, Alagoas. Ricardo da Silva, esse governo não decepciona em decepcionar, todo dia, né? Todo dia. Estava até agora há pouco entrevistando uma pessoa, né? Conversando com uma pessoa, entrevistando ele, estava dizendo, olha, você lembra quando o Bolsonaro ficou no hospital, internado agora há pouco tempo, como o país parece que ficou mais calmo, parece que as coisas estavam funcionando. Mourão não é nenhuma maravilha, mas pelo menos não temos assim esse comportamento tóxico do Bolsonaro, né? Quer dizer, que todo dia algo. Agora não é o Bolsonaro, mas é um ministro dele, né? Que só está lá porque é dele. Quem está o Marcelo Álvaro Antônio. Temos aqui, olha, esse governo não decepciona. O Ricardo Ramiro, boa noite, Joaquim. Esse pessoal não se cansa. Abraço, Lula. Mara Freitas, boa noite a todos. É o Joaquim, Santa Catarina presente aqui na transmissão do DCM. José Soares Santana, Bolsonaro e seus ministros são uma vergonha mundial. Bolsonaro é um ser totalmente nocivo ao Brasil, tóxico, nocivo, pernicioso, nefasto. Pode usar o adjetivo que você quiser, que eu assino embaixo. É realmente pior presidente da história do Brasil, o pior presidente. Fábio Emanuel P. de Oliveira, boa noite, camaradas. Eunice Ferreira, boa noite, prezado amigo Joaquim, aguardando suas preciosas análises sobre a política nacional. Obrigado, eu que agradeço, viu, sua presença aqui, Eunice. Marcelo Hamilton, boa noite, companheiros da Resistência, puxadinho do Tube, boa noite. Alessio Senábio, boa noite, Joaquim, obrigado. Fala de Paris, o Alessio. Obrigado, Roma. Está falando obrigado, Paris, obrigado, Roma. Assim, está falando por conta da premiação, a homenagem ao Lula, né? De cidadão honorário de Paris. A Eliette Eli, boa noite, do Rio, ela está falando. Joaquim, camaradas do DCM. A Eunice Ferreira, também, do Rio de Janeiro. Zélia Rodrigues, boa noite, Lula livre, já pelo bem da nação. Vamos aqui, olha, a Maria Janir Pires Machado, escutando você, Joaquim, com o celular escondido dentro da gaveta. Ninguém merece ser diretor bolsominion, que legal. Daqui a pouco já saio e vou ouvindo no carro, maravilha. É isso daí, resistência, Maria, não te impede de ouvir as lives, né?
resistência, dá certo. Viu? Não sei qual é a tua atividade, mas eu vou até te falar, sabe que no livro, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? No livro do Gessé Souza, A Classe Média no Espelho, tem várias entrevistas muito boas ali, porque o Gessé é um sociólogo, ele usou para fazer esse trabalho, a metodologia dele foi fazer as entrevistas e fazer uma análise dessas entrevistas, essas entrevistas de representantes da classe média. E o Gessé tem uma das entrevistas lá que me chamaram muita atenção, que é a entrevista de uma funcionária, ela era gerente, uma espécie de gerente da administração de uma loja de departamentos. Ele não fala qual é a loja, também o nome ele troca, porque isso era combinado com as pessoas, né? E é compreensível, porque as pessoas correm o risco de perder emprego. Mas, enfim, ela trabalhava ali e ela é uma pessoa progressista. Só que ela estava trabalhando e ela tinha que ser outra pessoa no trabalho dela. Porque o diretor, não é nem o CEO, viu? É o supervisor ali, mas um alto funcionário das lojas, não é o dono, mas ele que toca a administração dessa rede de lojas, né? Não sei se Casas Bahia, não sei que loja é essa, que loja é, mas é uma cadeia, não é uma rede Marabras, uma rede dessas. E ela tinha que esconder quem ela era, porque o diretor costumava até a olhar no olhar na o diretor olhava a rede social. Quando tinha manifestação da direita, ele exigia que os funcionários fossem a essa manifestação e ela não concordava com aquilo para derrubar a Dilma, mas ela ia. E a primeira coisa que ela fazia era procurar onde estava o capataz ali dessa empresa, né? Uma espécie de diretor ali, acima da gerência, né? E ele queria ver um por um, e as pessoas se apresentavam para saber que estava lá. E ela mentia, não tinha rede social, e era compreensível, tinha que fazer isso mesmo, ter o trabalho dela ali, ela tem que manter o trabalho dela, né? E era uma boa funcionária. Ele, inclusive, teve a oportunidade de conversar com esse diretor, e ele elogiava o trabalho dela, muito competente. Mas aí não basta mais você ser competente, né? Hoje em dia, pelo menos de um tempo para cá, isso é abuso do poder econômico. Viu? Os donos de empresas eles querem a alma do seu funcionário. Eles querem que os funcionários concordem com eles. Querem que ajam politicamente como eles agem. E aí ela tinha que fazer também todo o malabarismo. Então, quando eu vi um comentário da Maria Janir Pires Machado, eu lembrei desse livro, né? A Classe Média no Espelho, dessa entrevista que está no livro. Bom, temos aqui, olha, o Rorschach Lebowski, passando aqui para deixar meu Lula livre já, venha sempre. Marcelo Hamilton, Fortaleza Presente, José Soares Santana, esse governo é uma verdadeira organização criminosa, é só bandido neste governo. Marcelo Hamilton, Lula livre, Marcos UFS, esse Bozoro é um satanás. Bozoro é um satanás. Ele é o próprio, né? Impressionante, né? Impressionante. Você sabe que até esses dias eu vendo a figura dele asquerosa, né? Mas a gente não deve ter esse sentimento pessoal, não, sabia? Porque atrapalha. Atrapalha. O Bolsonaro ele é produto de um movimento muito maior, que tem como politicamente mais relevante que o Bolsonaro é a própria Lava Jato. Aquele grupo pequeno ali, os filhos do Januário, né, chefiados pelo Moro, contaminaram setores do judiciário e tiveram um comportamento político fundamentalmente antipetista, fundamentalmente anti os governos Lula e Dilma. Era um projeto político. Então, também eles fazem parte de um processo maior. Porque, na verdade, nós estamos perdendo nossas riquezas, né? Perdendo nosso petróleo, perdendo as nossas empresas, as grandes empresas, muitas quebraram. E isto eu acho que é um projeto maior, mas a Lava Jato ela é muito, nesse sentido, a presença dela é mais marcante do que o próprio Bolsonaro.
Então, o Bolsonaro, que ele é asqueroso, uma figura que faz mal, né? Mas para ele estar lá, houve a contribuição de gente muito mais perigosa do que ele, muito mais perigosa. E a Lava Jato ocupa um lugar de destaque entre estes. Temos aqui agora também a participação do Marcelo, aqui, né, o Marcos UFS, esse Bolsoro é um satanás, Ana Santos, Lula livre, Mônica Mello, olá, comunidade de DCM, Joaquim, moderadores, boa noite de Recife, Pernambuco, Eunice Ferreira, boa noite, comunidade DCM, Lula inocente, Lula inocente, Lula inocente, ela que fala do Rio de Janeiro, Lula inocente. O Baldo Vitorino Filho, boa noite, Joaquim, ele que fala de Campina Grande, Paraíba, esse desgoverno é tudo podre. O ministro que protegeu a falsa facada, eles eram todos ali de Minas Gerais, né? Neuza Savani, Mônica Mello, boa noite, amiga, ela está falando aqui com a Mônica, Ana Clara Piemonte, boa noite, até o pescoço de Bolsonaro. Marcos FS, vou chamar a Anitta para ele, Mônica Mello, Lula Inocentes, Bia Atreide, salve o Nordeste, viva o Nordeste. Carlos Costa, boa noite, DCM, Mônica Mello, boa noite, querida amiga, falando com a Neuza Savani, o Urbano Ribeiro dos Reis, Cuiabá, presente, e diz, sem crime é prisão política, Lula livre já, não tem dúvida de que é prisão política, não tem dúvida. João Cavalcante, Laranjal, mas a gente não vê justiça ter poder sobre esse governo Bolsonaro. Bolsonaro é a corrupção em pessoa, diz o José Soares Santana. Nunca vi miliciano administrar nada, não sabe de nada, a não ser roubar. João Cavalcante, confiscar os bens do clã Bolsonaro, Lila Guedes, boa noite, gente, qual é a vergonha do dia? Vou passar, vou ver se eu consigo fazer isso aqui, olha, Marcelo Álvaro Antônio, vamos ver se a gente consegue, conseguindo, nós já falamos com vocês, vamos ver aqui, olha, Marcelo Álvaro Antônio, Argentina, vamos ver aqui, se eu consigo localizar para vocês. Nós vamos fazer ele aqui, olha, ele nos enchendo de vergonha. Aqui, olha, nos enchendo de vergonha, não está aqui ainda. Vamos ver aqui. Cobrindo de vergonha, vamos ver. Vamos ver aqui, olha. Olha, vamos ver agora se eu consigo compartilhar com vocês. Nós vamos ver a vergonha do dia, tá bom? Vamos ver juntos aqui. Vamos ver juntos aqui a vergonha do dia. Vamos ver. Aqui, olha. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela aqui, né? E um inquérito da Polícia Federal com 6.000 páginas. 6.000 páginas. Eu sequer fui citado por uma pessoa. 60 pessoas ouvidas. 60 pessoas falaram, ninguém citou o meu nome em qualquer ato. Não tem uma mensagem minha, uma reunião que eu... Nada. O delegado me indiciou. Porque eu era presidente do partido, só. Aí teve ali algumas pessoas que ele entendeu que teve alguns procedimentos ruins, inadequados, e eu fui indiciado por ser o presidente do partido. Não fui citado em nada por ninguém. É um absurdo. Entendi. Mas olhar para frente... Para frente. Sempre para frente. Sempre para frente. Sempre para frente. Tenho a confiança do presidente, já anunciou que permaneço no cargo, então... Sempre para frente. Uma grande alegria para mim. Bem-vindos a todos. As graças, Gustavo. Bom, está aqui, olha. Vocês perceberam o constrangimento? Tá? Deu para perceber ali qual foi o constrangimento ali presente, aquele constrangimento de um ministro ter que se explicar. Na verdade, o que ele falou, ele enganou ali, ele não falou a verdade. Ele é citado, sim. Ele é citado, uma das laranjas
falou diretamente com ele, mandou mensagens para ele, não é verdade? As pessoas que receberam o dinheiro desviado do fundo eleitoral são parentes de assessores deles, empresas desses parentes. Então, ele é citado, sim. Então, quando ele está falando que não é citado, ele mentiu, ele enganou. Agora, eu fico curioso para saber quem é a pessoa que gravou tudo isso. Porque alguém gravou e divulgou. E você olhando esse vídeo, você vê a situação de constrangimento. Ele é um ministro de Estado, um ministro podre, mas ele é um ministro. Imagina, ele vai para uma reunião lá em Buenos Aires, vai falar sobre turismo, tentar falar de um projeto para atrair turistas, tanto para a Argentina quanto para o Brasil, e ele tem que dedicar parte da reunião, provavelmente alguém deve ter perguntado, né? Essa parte não tem, mas alguém deve ter falado, puxa, e aí, o que está acontecendo lá? Você vai ser preso? Porque ele pode ser preso, né? Pode ser preso, com autorização do Supremo, poderia ser preso já. Ele pode ser preso. Agora, vai estar respondendo, foi denunciado, indiciado, denunciado pelo crime, a investigação vai continuar. A informação que saiu ontem na Folha de São Paulo é que tem uma testemunha que não cita só o ministro, cita o ministro e cita o Jair Bolsonaro. E tem uma planilha. E essa planilha indica que o dinheiro recebido foi transferido tanto para a campanha, isso é Caixa 2, porque não tem origem, tanto para a campanha do Marcelo Álvaro Antônio, quanto para a campanha do Jair Bolsonaro. E eu acho que um constrangimento muito grande, mas é próprio desse governo, entendeu? Sabe? É um governo, esse é um governo de hipócritas, né? Eu já falei aqui, o que esse governo tem são hipócritas. O Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni é o absurdo, né? É um absurdo. Ele declarou, confessou o uso de Caixa 2. O Sérgio Moro, que tinha dito que Caixa 2 é tão grave quanto a corrupção, e a rigor, é mesmo, viu? É mesmo. Agora, se você imaginar, a corrupção tecnicamente, envolve um ato de ofício, pelo menos envolvia, agora não envolve mais. Agora, você pode criar uma situação, o Supremo já decidiu sobre isso, mas pela lei tem que ter um ato de ofício, praticar um ato de ofício, teria que ser. Mas em todos esses casos, o que você está falando é de desvio de dinheiro. Quer dizer, você tem o dinheiro público, você cria uma situação e que esse dinheiro é desviado, seja depois de ser presenteado, quer dizer, a corrupção tecnicamente é porque você aceita ou recebe vantagem para fazer algo próprio do teu ofício, um ato de ofício. Então, seria para isso. Agora, você pratica o ato de ofício, agora, há esse desvio porque você prejudica o erário, seja na forma de um contrato que seja um contrato desvantajoso para o ente público, né? Então você está desviando dinheiro, isso vai para na outra ponta. Agora, no caso do fundo eleitoral, é a mesma coisa, ou no Caixa 2, você não pode declarar esse dinheiro. Então, esse dinheiro, no caso do Caixa 2 especificamente, ou seja, o do Flávio Bolsonaro, que é da rachadinha lá na Assembleia Legislativa, ou seja, do Álvaro Antônio, esse dinheiro é público, esse dinheiro vai para uma finalidade e ele é desviado e acaba indo via o Caixa 2, a formação de algo não contabilizado, né? É uma renda, uma receita não contabilizada, vai para o bolso do político, no caso, né? Ou foi para lá para o caso do Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha da Assembleia, ou foi para o bolso do Álvaro Antônio e talvez tenha ido para a campanha do Bolsonaro também. Há uma denúncia desse sentido nesse inquérito, que tem que ser apurado, tá? A Polícia Federal está até recomendando a abertura de uma nova investigação para apurar o envolvimento do Bolsonaro, se esse dinheiro foi também para a campanha
do Bolsonaro. Mas é uma vergonha, né? Eu quis mostrar esse vídeo para vocês, porque quando eu vi a primeira vez, eu falei, não é possível. Quem viu falou, não é possível. Um ministro de Estado brasileiro no exterior tendo que se explicar. E olha que constrangimento, falando, eu tenho a confiança no presidente. Eu não sei se ele tem a confiança do presidente ou ele tem o rabo do presidente, né? Está com o rabo na mão, por isso que o presidente não o demite, porque há uma suspeita de que, como eu disse, o dinheiro ter ido parar na conta também do Jair Bolsonaro, a conta da campanha, né? Não é nem conta declarada, né? Ter ido para a campanha do Jair Bolsonaro. Olha, temos um superchat aqui da moderadora, Sara Góes, está dizendo o seguinte, repetindo as palavras do Carluxo, todo mundo próximo a palavra impronunciada, é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro. Mas, na verdade, não é, viu, Sara? Esse nome ele é impronunciável, né? Eu conheço aquele de quem não se pode pronunciar o nome, né? Então, ele não é, ele nunca foi, né? Imagina, nunca foi puro. Eu mesmo apurei a lista de Furnas, tá lá o Jair Bolsonaro, essa tá lá o nome dele. Tem uma lista autêntica, verdadeira, tem o nome de Jair Bolsonaro. Tem o nome lá do Aécio, é o primeiro da lista, tem vários, tem o Serra, tem o Alckmin, o Luiz Nunes Ferreira, tem vários, vai descer vários, é Aníbal, vários. Todos que eram da base do Fernando Henrique Cardoso. E também aqueles que eram deputados lá no Rio de Janeiro, que também tinham ajudado o Fernando Henrique Cardoso, porque o Bolsonaro ele falava, né? Ele fala ainda, ele fala muito ainda, mas ele, no caso, sendo o governo do Fernando Henrique, como qualquer governo, ele votava muitas vezes com o governo, muitas vezes. Só que é o tipo ele falava num dia determinada coisa, passava a noite, acontecia algo, ninguém sabe o que é, quer dizer, pelo menos não era nada público, no dia seguinte ele votava contra. Quem desmascarou o Bolsonaro foi o Glauber Braga, o deputado lá do PSOL. O Glauber tem um vídeo em que ele está numa reunião com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, ele que fala e não deixa o Bolsonaro falar, enfrenta o Bolsonaro ali, o Bolsonaro era deputado, e foi na votação do teto dos gastos. O Bolsonaro fez a mesma coisa, falou contra o teto dos gastos, dizendo que jamais votaria naquela proposta de limitar os gastos sociais. Passou a noite, alguma coisa aconteceu, no dia seguinte o Jair Bolsonaro votou a favor do teto dos gastos. Exatamente isso no governo do Michel Temer. Isso é exatamente contrário àquilo que ele tinha dito. Então, esse é o presidente do Brasil hoje, o baixo clero em quem não se deve confiar. Mas eu queria mais falar do Álvaro Antônio mesmo, que era do constrangimento, sabe? A gente, como brasileiro, olha que governo podre, né? Que governo podre. O que foi lá ali se reunir com outro ministro é o representante do governo brasileiro. E aí alguém deve ter perguntado para ele, não mostra isso. Falou, olha, o que aconteceu? Você vai ser preso? O que aconteceu? A polícia te indiciou, porque não é todo dia que indicia uma pessoa, né? Com todo esse destaque. Aí ele tem que inventar aquelas mentiras de que ele não foi citado nos depoimentos. Não é verdade. Ele foi citado, sim. Foi citado porque as pessoas que prestaram depoimento são as mesmas que deram entrevistas. E estas chegaram a mostrar, inclusive, troca de mensagens com o celular do próprio ministro, comunicando o que estava acontecendo, que o dinheiro que estava sendo entregue pelo partido tinha que ser devolvido por mecanismos obscuros, por gráficas que não prestavam serviços. Certo, pessoal? Essa é a principal notícia, então, mas vamos comentar outras notícias agora nesta noite. Tá? Vamos ver agora o que é notícia, que está bombando agora, e vamos ver aqui, olha, tem aqui vamos ver aqui, olha, textos aqui,
falar sobre o nosso ministro da Educação. Olha só, olha a notícia aqui que está no essencial do essencial da noite, tá? Tem aqui falando do ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Ele entrega ônibus escolares comprado na gestão Temer e diz fazer muito com pouco. Que cara de pau, né? Mas que cara de pau esse Weintraub, esse que está tirando dinheiro do Ministério da Educação. Ele está dizendo assim, olha, que um grande evento com a presença de prefeitos, deputados estaduais e federais, ele acha que o povo é burro, né? Ele deve fazer isso. E eu acho que ele se acha muito inteligente. O ministro Abraham Weintraub entregou nesta segunda-feira 180 ônibus escolares para 144 municípios paulistas. Os veículos, no entanto, foram comprados no ano passado, ainda na gestão Temer, em uma licitação para mais de 2.000 unidades. Os ônibus que foram adquiridos para serem entregues às cidades de todos os estados do país foram comprados em uma licitação única. Não é a primeira vez que o ministro faz uma cerimônia para entregar, aqui, não faz uma cerimônia para entregar, vamos aqui, olha, não é a primeira vez, uma licitação para entregar, dizendo seu % qualidade de unidade. Não é a primeira vez que o ministro faz uma cerimônia para entregar os veículos. Em julho, ele foi a Santa Catarina para entregar 116 unidades. Com uma plateia de cerca de 100 pessoas, o ministro fez mais um discurso em que criticou governos petistas e disse que a nova gestão federal está fazendo uma faxina no Ministério da Educação e mostrando que é possível fazer muito com pouco dinheiro. Esses ônibus não são do governo federal ou dos municípios. Vieram do povo, do dinheiro suado no povo. A gente está mostrando que com pouco dinheiro ainda se faz muito nesse país. Exatamente o que ele estava dando, 160 ônibus. Eu me lembro quando cobri, né, pelo Jornal da Record, Boris, na época eu cobri o governo Lula. Eu me lembro bem que eu fui a algumas cerimônias, por exemplo, de uma cerimônia para entregar ambulância do SAMU. Era ambulância pra caramba, tinha muita ambulância. Muita ambulância, eu me lembro disso. Então, não vem com essa conversa de que hoje o governo Bolsonaro está fazendo muito com pouco. O governo Bolsonaro não está fazendo nada. Esses ônibus, a matéria está falando aqui, eles foram comprados pelo governo do Michel Temer. E o Bolsonaro já foi inaugurar, me lembro agora, recentemente o aeroporto lá na Bahia, que também não tinha nada desse governo. Tinha do governo, a obra começou no governo da Dilma, tinha dinheiro da Bahia, e teve a última parcela que foi liberada pelo governo do Temer. A maior parte foi liberada no governo da Dilma. Então, é um governo que não faz nada, mas quer aparecer, né? Esse é o caso do Weintraub. Quer aparecer. Olha, uma notícia importante aqui, viu? Rosa Weber suspende decisão que anulou demarcação de terra indígena. Importante essa notícia, até porque a Rosa Weber está demonstrando uma coragem meio incomum. Se ela tivesse demonstrado essa coragem há 1 ano e 4 meses atrás, 1 ano e 5 meses atrás, o Lula não estaria preso, porque o voto dela é que manteve a prisão a partir de decisão de segunda instância, porque eles quiseram manter essa prisão porque tinha que prender o Lula. E o Lula, como parte dessa estratégia de vitória do Bolsonaro, o Lula não podia ficar solto. Não bastava só ser condenado, não bastava só não poder ter direito de concorrer, não bastava, porque o TSE iria caçar esse direito. Ele tinha que ficar preso, porque senão o Bolsonaro não ganhava a eleição. Mas agora a Rosa Weber parece que está mais corajosa, né? Eu vi já o comportamento dela semana passada no Supremo, firme, está surpreendendo. Espero que esta semana, se o Supremo for julgar, de novo terminar aquele julgamento do abuso da Lava Jato, na questão das alegações finais, eu espero que ela mantenha essa coragem, mantenha esta força. Mas está aqui a notícia, olha, os índios devem ser ouvidos e seus interesses devem ser
honesta e seriamente considerados. Em uma democracia, as divergências são normais e esperadas. Nenhum indivíduo ou grupo social tem o direito subjetivo de determinar sozinho a decisão do Estado. Não é esse tipo de prerrogativa que a Constituição atribuiu aos índios. Com tal entendimento, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender os efeitos da decisão da Justiça Federal em processo que discute a nulidade da demarcação da terra indígena Toldo Boa Vista do povo Caingangue. Segundo a ministra, a comunidade indígena não foi incluída no processo, como exige o ordenamento jurídico. Olha só. Segundo a Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais, os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. Essa ação deverá incluir medidas que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da população, disse Rosa Weber. Está aí, olha, mais uma decisão do STF civilizatória, viu? Civilizatória, porque está incluindo os índios como senhores da sua história também, né? Eles têm que ser ouvidos. Eles têm que ser ouvidos. Porque, olha, o que está acontecendo hoje, a partir do governo Bolsonaro, é uma visão do índio que é uma visão de desrespeitar completamente a sua cultura. Essa que é a visão do Bolsonaro. Ele não está querendo, ele não quer matar os índios, não é isso. Ele simplesmente não quer respeitar a história dos povos originários. Ele não quer respeitar o interesse dos povos originários. Como é que eles pretendem viver? Ele não quer. Onde pretende? Como pretende viver? Porque nós não podemos esquecer que o Brasil, todos os países, eu diria, do continente americano, e aí inclui até os Estados Unidos, tem uma dívida gigantesca com os povos originários, os índios, mas gigantesca. E agora, nós queremos ainda, neste momento, quando eu falo nós, somos nós mesmo, nós próprios, que é aqueles que, provavelmente, muitos de nós, a família veio da Europa e não respeitou e não tem respeitado aqueles que aqui estavam. E isto, em várias épocas, houve um avanço sobre o interesse deles, dos povos originários. E, mais uma vez, isto está acontecendo. Então, a Rosa Weber está de parabéns por demonstrar esta coragem hoje nessa decisão e suspender a demarcação sem que, tá? Na verdade, ela é sem que os índios sejam considerados, sejam ouvidos, tá? Então, e sejam ouvidos não só para a forma, não, que o interesse deles seja levado em conta principalmente, tá? Então, ela suspendeu a decisão que anulou a demarcação de terras. Tinha uma demarcação, essa demarcação foi anulada pela Justiça Federal, isso foi parar lá no Supremo, ela falou, não, os índios têm que ser ouvidos, e ser ouvidos não para a forma, eles têm que ser incluídos e ouvidos para saber quais são os interesses deles, têm que ser ouvidos efetivamente. Aqui, uma decisão dela que precisa ser saudada. Espero que ela continue corajosa, viu? Porque ela não foi. No julgamento do Lula, eu cobri aquele julgamento lá, foi uma vergonha. Ela votou contra a consciência dela. Votou contra. Pela primeira vez, eu acho que na história de qualquer colegiado, a maioria decidiu, ela decidiu, podendo formar maioria a favor do que ela pensa, ela decidiu entregar a vitória para a minoria. Eu nunca vi isso, não existe isso. Mas ela fez sob forte pressão. Estava lá o Exército, o comandante do Exército, dizendo que estava de olho na decisão do STF. De olho, olha que absurdo. De olho, e o jornal O Globo publicando artigos para fazer a cabeça dela
e o Luiz Roberto Barroso ali em cima dela, como se fosse um tutor. Um absurdo, né? Um tutor. Mas eu acho que a Rosa Weber me parece que nos últimos dias ela tem demonstrado ali uma força que não demonstrou até agora. Quando ela condenou o Zé Dirceu também, dizendo que condenava que não tinha provas, mas como a literatura permitia que ela condenasse, ela condenou. Também ela tinha lá como assessor dela, durante um tempo, no julgamento do Mensalão, era o Sérgio Moro. Era o Sérgio Moro. Então, ela foi influenciada ali nos votos pelo Sérgio Moro. Mas agora, gostei desse voto dela, temos que saudar esse voto. Espero que seja uma mudança definitiva de comportamento, que ela tenha entendido que o ministro, um juiz, e ela sabe disso, é juíza de carreira, né? Que um juiz covarde não serve, não é juiz. Não serve para nada, e certamente ela conhece a frase, né? A expressão, o texto, um breve texto do Rui Barbosa, em que o Rui Barbosa fala sobre que a história não perdoa juiz covarde, não perdoa que este vai fazer companhia a Pilatos, que também foi um juiz covarde, que, podendo decidir de outra maneira, preferiu entregar o veredito à voz das ruas, sabendo que deveria julgar de outra forma, que tinha autoridade para isso. Ele, no julgamento clássico, que é o mais clássico, a referência ao julgamento, que é o julgamento de Cristo, ele decidiu entregar a decisão para o povo. É esses daí, o próprio Barroso, que tem que ouvir a voz das ruas, ouvir o clamor popular. Eu vi até um texto esses dias que é de uma jurista, li o texto, né? Publiquei, na verdade, até, que eu li, que é da Silvia Steiner. Essa Silvia Steiner foi procuradora, eu a entrevistei uma vez, mais de uma vez. Entrevistei, na época era na revista Veja, e estava tendo a reforma da Previdência. Eu acredito, reforma da Previdência, já na época do governo Collor. Isso que eu estou falando para vocês é 1992, 91, 92. O governo Collor estava fazendo uma reforma da Previdência. Dizia a mesma coisa, viu? Estamos falando isso em 92. Quanto tempo faz isso? 27 anos, é isso? 27 anos. Já dizia que a Previdência ia quebrar, estava quebrada, que não tinha saída para a Previdência, tinha que fazer reforma, etc, 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 etc. E a Silvia Steiner era uma procuradora que ela resolveu, ela tinha em mãos, na verdade, os maiores devedores do INSS. Eram empresas muito grandes, e muitas empresas dessas aí, bancos, que ficam defendendo a reforma da Previdência. Tá? Era muito grande, e ela me mostrou o valor dessas indenizações, dessas dívidas que deveriam ser pagas ao Estado. E aí, essa dívida, a dívida que essas grandes empresas tinham, daria para cobrir déficit gigantesco. Não existia déficit da Previdência, mas o déficit que existia, porque nunca existiu. O déficit que diziam que existia, era coberto facilmente pela cobrança desses impostos. Eu me lembro bem dela. O que ela fala agora? Eu me lembro que era uma pessoa, uma boa cabeça, uma procuradora de boa cabeça. Depois ela se tornou desembargadora federal, aí depois ela foi para o Tribunal Penal Internacional, lá em Haia, indicada pelo Fernando Henrique, viu, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas ela foi para lá. E agora, recentemente, quando se discutiu, e quando começou a discutir a questão das alegações finais, a ordem das alegações finais, né, ou, de outra maneira, o direito do contraditório, isto é, de que o réu seja o último a falar, e, no caso, o réu delatado, porque ele tem que conhecer todos os argumentos e todas as acusações das alegações finais das outras partes, que seria o Ministério Público e do próprio réu delator. O réu delator não passa a ser mais... Ele passa a ser um assistente da acusação, ele funciona como assistente da acusação, ele é um braço da acusação. Então, ela comentou, olha, porque o Barroso está com a conversa que o Toffoli está querendo agasalhar, o Toffoli quer agasalhar o argumento do Barroso, e ele veio com aquela conversa do Barroso dizendo, olha, se não tem nulidade, se não tem prejuízo, não tem nulidade. Isto é um princípio do direito civil. Isto, olha,
Se você não teve prejuízo, então você não pode falar em nulidade. Eventual erro do juiz, se não causou prejuízo, não causa nulidade. Aí a Silvia Steiner escreve no artigo, no Facebook dela, tá? Mas estava dizendo, olha, no direito penal, o direito é presumido, o prejuízo é presumido. Nós estamos falando em garantia de direitos fundamentais, direitos fundamentais e garantias do cidadão previsto pela Constituição. Quando há uma violação a essa garantia, você não tem que demonstrar o prejuízo, ele é presumido, ponto final. Então, o que o Barroso está falando se aplica ao direito civil, mas não ao direito penal. E aí ela também comenta, olha, quem quer agradar, quer atender o clamor público, quer agradar a opinião pública, agradar a suposta opinião pública, né? Agradar as massas, tem que ser juiz, não pode ser juiz de tribunal, tem que ser juiz de concurso de Miss, entendeu? Então, quer agradar o povo, então vai ser juiz de Miss, concurso de Miss. Vai escolher qual é a mulher mais bonita lá. Tudo bem. Mas agora, não vá para uma corte, muito menos uma corte constitucional, porque aí você tem que julgar de acordo com a lei e de acordo com a Constituição, né, que é a lei das leis, e de acordo com a prova, aquilo que está dentro dos autos. É assim, ponto final. Então, senão você está na atividade errada. E o Barroso hoje está tentando, ele ter esse compromisso, né, de defender a Lava Jato do Deltan Dallagnol, lá no Supremo Tribunal Federal, ele tenta, de todas as maneiras, ser uma espécie de tutora da Rosa Weber. Ele tenta mesmo. Agrada a Rosa Weber ali, que ele tenta para ver se a Rosa Weber marcha com ele, mas não tem marchado, não. A Rosa Weber, pelo menos, eu vi nas últimas sessões do STF, eu vi posições dela muito firmes, muito firmes. Essa é a Rosa Weber. Vamos agora ficar de olho, porque ela foi muito vacilante no julgamento do Lula. Acho que já deve ter se arrependido, né? Imagino. Não posso assegurar, mas deve ter se arrependido. E ela já deve ter se arrependido porque votou contra a consciência dela. Ela poderia ter formado maioria naquela ocasião, em abril do ano passado, contra a prisão a partir de decisão de segunda instância, que é a posição dela. Ela é contra, tá? Ela é contra. Tá aqui, olha, tem uma notícia aqui. Sinceramente, eu vou ler essa notícia, mas eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Mas tem uma notícia que está sendo publicada no Conjur, tá? Dizendo aqui, olha, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo analisa nesta terça, amanhã, ação que pode cassar o mandato de Dória. Seria o máximo, né? Vamos ver aqui, olha. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julga nesta terça-feira a ação de investigação judicial que pode cassar o mandato do governador João Dória. Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia são acusados de usar publicidade institucional da Prefeitura de São Paulo, enquanto o governador ainda era prefeito, para promover a sua candidatura ao governo do Estado. Conforme a ação movida pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, a Prefeitura gastou 122% a mais em publicidade no primeiro semestre de 2018 do que a média do primeiro semestre dos 3 anos anteriores. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo ainda aponta que a soma das campanhas Asfalto Novo, Nova Etapa e Prestação de Contas no ano de gestão ultrapassa o limite legal permitido em ano eleitoral. A Prefeitura gastou nestas 3 campanhas um montante de 48 milhões. Então, está aqui a notícia. Ó, honestamente, eu estou lendo essa notícia, mas não acredito que isso vai acontecer, não. É muito difícil o judiciário, pelo menos aqui em São Paulo, o TRE, o juiz, é uma outra formação que tem o TRE, né? Então, é uma justiça especializada, mas no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso do tribunal específico do tribunal, o tribunal não julga nada contra o governador.
Você tem que entender hoje, mas não é o Tribunal de Justiça, que vai jogar o TRE, mas tem juiz do tribunal que é cedido ao TRE. No caso do tribunal, lá de São Paulo, você tem que, hoje, você tem, por exemplo, o ex-presidente do tribunal, que é secretário do Dória. Então, tem uma relação, no governo anterior também, o ex-presidente do tribunal era secretário do Alckmin. Então, tem uma relação do judiciário com o executivo aqui que blinda o executivo e blinda também o judiciário. Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, tá? Aqui de São Paulo. Tem um estudo que mostra que o governo do Estado nunca perdeu nenhum julgamento no Tribunal de Justiça, julgamento importante nenhum, exceto no caso que envolva privilégios, vamos chamar assim, dos desembargadores. Neste caso, o governo perde. Perde e também não recorre. Então, eu não acredito, honestamente, que o TRE vá caçar o mandato do João Dória. Seria lindo, né? Seria maravilhoso. Caçasse que já tivesse efeito imediato, né? Caça e de efeito imediato, porque a acusação aqui é grave. Ele violou, é muito mais grave que ele não era um dos que atacavam a Dilma, é muito mais grave do que pedalada fiscal. Muito mais grave, porque tem uma finalidade eleitoral de ganhar a eleição, de roubar na eleição. E aí a prefeitura gastava muito mais gastou muito mais em propaganda no ano em São Paulo, com tantas carências, e gastava propaganda que era para eleger o João Dória governador de São Paulo, já era parte de uma campanha. E esse João Dória reclamava muito, fez campanha contra a Dilma, faz campanha contra o Lula, e está lá agora sendo julgado, e vamos ver o que vai acontecer, mas não acredito não que ele vá ser punido. Se alguém tem uma opinião diferente, que manifeste aqui, mas eu não acredito mesmo, tá? Não tem, eu acho que não tem nenhuma, não acredito nenhuma decisão mais, entendeu? Uma decisão favorável ao interesse da sociedade, tá? Não creio, não, tá? Vamos ver agora, olha, estamos aqui, olha, está aqui, olha, o Eugênio falando, Eugênio Gifone falando, Joaquim, por favor, fale com o Glenn para soltar mais vaza-jato. Nem dormir consigo mais, só no aguardo. Bom, pode ser que eles estejam vendo aqui agora, né? Porque às vezes eles vêm. Então, dizendo aqui, olha, o Eugênio aqui, leitor do DCM, está dizendo aqui, Glenn Greenwald, solta logo aí mais uma matéria da Vaza Jato, porque tem aqui, as pessoas, não é só você, né, Eugênio? Muita gente está na expectativa, até porque o Glenn disse que tinha muito mais a publicar, e provavelmente tem. Só que tem que fazer uma apuração e tem que fazer isso no tempo certo. Aí eu concordo com ele. O que o Moro queria era que soltasse tudo de uma vez, né? Lembra que ele falou? Porque aí trabalha logo a repercussão e morre. E ele está certo na estratégia dele. Ele não é só uma estratégia para ir desgastando aos poucos. É que, de fato, é um material complexo que precisa ser apurado. Mas eu acho que agora já está na hora de sair mais uma, né? Acho que já tem. Normalmente, fim de semana saiu alguma matéria, esse fim de semana não saiu. Então, acho que está na hora mesmo, concordo com você, que deva sair, sim, alguma matéria. Mas acredito que deva sair logo alguma matéria. Vamos esperar, mas até a palavra do Glenn é desta, né? Ele falou que havia muito mais. E ele falou também que havia áudios e que havia vídeos. Até agora nós ouvimos um áudio. Acredito que haverá novos áudios aí também. Acredito que algum vídeo deva ser divulgado para que... não precisa de mais nada, né? Vamos falar a verdade. Já está demonstrado que a Lava Jato é uma operação parcial. Não precisa disso. Mas nós vamos conhecendo a verdade. Aqueles que têm amor pela verdade, cada vez que vê uma matéria dessa, então você diz assim, poxa vida, então era isso, mas que canalha. Hoje nós sabemos que o Barroso, toda vez que ele fala no Supremo, ele se apresenta como ministro isento,
Nós sabemos muito bem que não, nós sabemos que não é bem assim, né? Ele não é aquele ministro isento. Porque nós sabemos que ele até discutiu com o Dallagnol como conseguir um relator favorável a eles na, na Lava Jato, quando morreu o Teori Zavascki. Então, nós sabemos que ele não é nada daquilo que se apregoa, tá? Nada daquilo que a velha imprensa dizia. E você sabe que muita gente, depois da Vaza Jato, está querendo que o Lula saia logo da prisão, você sabia? Mesmo pessoas que não gostam do Lula, aquelas pessoas que torceram para o Lula ser preso, eles estão torcendo para o Lula sair. Eles estão dizendo que, na verdade, entram com o argumento, alguns falam, mas custa muito caro manter o Lula na prisão. Conversa. É que eles sabem que o Lula preso, ele está desgastando esse povo cada vez mais. E desgasta, inclusive, aqueles que falavam mal do Lula. Porque o cara, ele fica agora, ficou tão claro que foi tudo parcial, que foi tudo uma armação, que fica difícil para a pessoa, estou dizendo para a pessoa que tem uma posição assim de investigação, nesse caso, seja um delegado, um procurador, não estou falando isso não, que esse também quer que o Lula saia logo, mas eles estão dizendo do cidadão comum, que vivia dizendo Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão. Agora, quando vê que a Vaza Jato, ela distorce, assim, ela revelou, não ela distorceu, ela mostrou que a Vaza Jato mostrou que a Lava Jato ela distorcia os fatos. Então, fica difícil para a pessoa sustentar que o Lula esteja preso. Então, é melhor sair logo. Agora, eles ficam inventando uma desculpa, é melhor sair porque o Lula está consumindo muito dinheiro. Eles queriam o Lula preso de qualquer jeito. O Lula está preso. Agora que mostrou que a Lava Jato é uma operação política, que a prisão do Lula é política, eles querem de todo jeito que o Lula saia. Pessoas comuns, viu? Pessoas comuns. Pode perguntar para se você eventualmente conhece algum bolsominion, pergunta se ele acha que o Lula deve ficar preso ou solto. Você vai ver que muita gente vai falar que vai dizer que ele que quer que o Lula solto. Tá? Muita gente, bolsominion, vou inventar que fica gastando dinheiro com o Lula, que saia logo, que vá em prisão domiciliar, entendeu? Mas no fundo, é porque ficou insustentável a posição deles. Tá? Já não tem, perdeu força. Quando você discute com alguém, o Lula está preso, você pergunta o seguinte: tá bom, meu amor, meu querido, quais são as provas? Por favor, me fale. Até para eu poder, para eu mudar, para você mudar a minha posição. Me ofereço, vou te ouvir atentamente. Então, se você conseguir contar para mim qual é a prova contra o Lula, tá bom, então eu até mudo minha posição. Aí eu mudo, não tem problema nenhum. Mas você vai ter que mostrar o que é prova. Entendeu? Não vem com essa conversa do desembargador Victor Laus, de Lula foi condenado com base em provas. Aí você pergunta, tá bom, e que provas são essas? Essa é a pergunta, sabe? A pergunta mais simples do mundo, mas a pergunta mais importante do mundo. O quê? Qual é a prova? O quê? Ele está condenado. Mas pelo quê? Ah, não, mas aquele triplex era dele. Aí você explica que não era. E você sabe explicar isso. Aí você diz, então, por que ele exatamente está condenado? Ah, porque aquele apartamento estava mobiliado, foi a Marisa Letícia que mobiliou. Mentira. E aí você mostra que é mentira. Então, por que ele está condenado? Me fala. Não tem. Então, ficou insustentável para esse povo. Tá? A mentira, ela tem a perna dela, às vezes, ela é mais longa do que a gente gostaria, mas a perna dela é curta, ela não vai tão longe assim, não. Tá? Tá aqui, olha, Leonardo Gottuso de Menezes, Folha de Intercept neste domingo, é o que ele está dizendo aqui. É uma matéria relevante, nenhuma matéria escandalosa relevante saiu. Tá? Então, eu espero que saia alguma outra matéria mais forte, como eles já fizeram outras vezes. Tá? Tá aqui o Leonardo falando, Leonardo de Menezes. Tá aqui o Leonardo
falando da Folha e do Intercept. Deve sair, então, no próximo domingo, alguma matéria. Por enquanto, não tem nada programado, mas espero que saia, né? Espero que saia uma matéria forte, uma matéria como na mesma linha que já está, vamos dizer assim, dessas matérias que têm sido publicadas. Não houve, tá? Eu digo para vocês o seguinte, não houve nenhuma, vamos dizer assim, até agora, não houve nenhuma, eu vou explicar para vocês, não teve nenhuma matéria, as matérias mostram que era uma operação política, mas ainda não houve uma matéria que fosse uma matéria que eu imagino que ainda vai existir, tá? Que é uma matéria já de combinando, vamos dizer assim, não estou dizendo prova forjada, porque é difícil que uma pessoa comente com outra isso. O entendimento do diálogo leva a essa conclusão. O entendimento do diálogo, eu imagino que vai existir. Eu imagino que quando começar, por exemplo, a se discutir, ver se o Intercept, se tiver, e eu imagino que vai haver vazamento sobre como eles evitaram a prisão política do Lula. Como evitaram a soltura do Lula. Não evitaram a prisão política. A prisão era política e quando houve aquele alvará de soltura, eles não impediram que o Lula saísse. Julho de 2018. Então, eu imagino que deva haver diálogo estou falando, por suposição, que deva haver diálogos nessa linha. Tá? Que isso não saiu nada ainda. Acredito que vai haver. Mas, enfim, mesmo que não saia nada, vamos combinar, né? Não precisa sair mais nada. Tá? Nós já sabemos que a Lava Jato ela é essa operação que abriu caminho para o Bolsonaro se eleger. Não precisa de mais nada, não. Tá bom? Mas não vamos ficar também dependentes da Lava Jato. Tá? É uma novela legal da Vaza Jato. Não vamos ficar dependente. É preciso continuar mostrando, agora mostrar como essa operação ela é ilegal. E até eu tenho matérias nesse sentido, algumas conversas que eu já tenho e quero falar sobre isso. Inclusive, convido vocês para assistir amanhã, se tudo der certo. Quando tudo dá certo, eu vou falar, não surgir nenhum imprevisto de última hora com o entrevistado, se tecnicamente for possível, não houver nenhum imprevisto, mas amanhã, às 9 horas da manhã, no DCM Café da Manhã, eu devo entrevistar o criminalista Fernando Fernandes. Ele é um dos autores do livro, vou até aqui o livro que ele escreveu, junto com o Glenn Greenwald, com outros, tem outros, eu vou até mostrar, estou tirando aqui, ele escreveu junto com outros autores, que é um livro interessante, mas ele vai falar, eu já conversei com ele muito, e ele entende muito da Lava Jato, vai mostrar como a Lava Jato é uma farsa. Vocês vão gostar dessa matéria, tá? Dessa entrevista. O livro que ele escreveu é esse aqui, olha, Relações Obscenas, as revelações do The Intercept. Aqui, ó, tem um tucano, tem a águia americana, tem tudo aqui. Então, se vocês veem aqui, olha, não sei se vocês estão vendo aqui, mas está aqui, ó, tá vendo? Amanhã, o Fernando Fernandes, que é autor de um dos artigos, e nós vamos publicar também esse artigo, ele já autorizou esse artigo, o direito autoral é dele, que ele está falando sobre as delações, sobre Garganta Profunda, tá? Sobre esse escândalo das delações. E amanhã ele vai falar sobre a Lava Jato e das ilegalidades da Lava Jato. Amanhã, no DCM, Café da Manhã, gostaria de contar com a presença de vocês, tá bom? Agora são 9 horas e 15 minutos. Voltamos, então, amanhã. Conto com vocês nessa transmissão. Forte abraço e até mais. Excelente segunda-feira.